Jesus, pela companhia do Espírito Santo, estejam conosco ao meditarmos nessa palavra, na palavra do bondoso Deus. O pastor Fabiano pôde nos trazer e que a gente tem refletido o livro de Efésios ao longo desses últimos 2 meses. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos abra nossas mentes e corações. Amém. Eu quero começar lembrando, talvez não esteja na lembrança de todos vocês, mas talvez de alguns. É um filme um tanto antigo, acho que fez mais sucesso na década de 80, 90, talvez um pouquinho mais. É do filme O Poderoso Chefão. Alguém já assistiu esse filme? Alguns já assistiram, né? Apesar de ser um filme antigo, como o primeiro é bem antigo mesmo, mas essa trilogia ela ganhou um espaço, teve um grande sucesso. Mas o que chama a atenção, o filme conta a história de uma família mafiosa Corleone, né? Do ano 1945 até 1955. E ali a gente vê uma visão até distorcida de família, de valores, entre tantas outras coisas. Mas o que chama a atenção é que, mais para o final do filme e dos filmes, tem um chamado de paz. Havia uma guerra entre as famílias, e no final dessa guerra, onde ambos os lados sofreram inúmeras perdas, incluindo a vida dos próprios filhos, então o líder Dom Vito Corleone, ele faz uma pergunta, e é nessa pergunta que eu quero continuar. Como isso chegou a esse ponto? Como isso chegou a esse ponto? Se a gente olhar para a palavra de Deus, ou para a história do povo de Deus, a gente vai se perguntar, como é que isso chegou a esse ponto? Quem sabe, Adão e Eva, né, quando viram Caim e Abel, quando Caim tirou a vida do seu irmão Abel, por inveja, talvez eles tenham se perguntado, como isso chegou a esse ponto? Talvez um pouquinho depois, quando a maldade do mundo havia se alastrado por toda a realidade, e Deus olhou para a criação e por todas as pessoas, enviando o dilúvio. Como isso chegou a esse ponto? Talvez a gente vai lá pulando um pouco a história, para ser um pouco mais rápido, lá em José, quando os irmãos de José o vendem para um grupo de ismaelitas, mentem para o pai, porque tinham ciúmes. Como isso chegou a esse ponto? Ou talvez depois, 400 anos como escravos lá no deserto, Moisés vindo resgatar. Como isso chegou a esse ponto? Acho que a gente já entendeu, né? Se a gente fosse olhar para cada momento da história do povo de Deus, a gente talvez poderia perguntar, como é que isso chegou a esse ponto? E se a gente trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, na educação, na política, na sociedade, na nossa vida como um todo, como isso chegou a esse ponto? Como isso chegou a esse ponto? Mas para a gente perguntar como é que isso chegou a esse ponto, a gente talvez precise olhar como tudo isso começou. Então eu quero investir alguns minutos para refletir sobre um aspecto que às vezes a gente não para pensar muito, que é a relação dos anjos. Os anjos, quem são os anjos? Deus criou anjos quando criou os céus e a terra. A gente não sabe muito bem qual o dia da criação, mas é dentro dos 7 dias da criação, os anjos foram criados. Tudo, quando Deus criou, nesse período, até o 7º dia, onde falou, tudo estava bom, tudo era perfeito, tudo estava em harmonia. E o que são anjos? Anjos são seres espirituais, como diz lá em Hebreus. Eles não têm uma forma corporal, mas em determinado momento, em determinada situação, eles podem se manifestar. Por exemplo, quando aconteceu lá em Gênesis 18, 19, onde 2 anjos se manifestaram lá para Abraão, ou como a gente vê nas narrativas de Natal, para José, para Maria, ou na ressurreição especialmente, os anjos se manifestam. E se a gente for olhar até mesmo em Hebreus, vai dizer, olha, recebam bem as pessoas na casa de Deus, porque vocês podem estar recebendo anjos sem saber. Então os anjos
continuam fazendo a vontade de Deus e, dependendo do objetivo e do propósito de Deus, eles se manifestam entre nós. Ou seja, no princípio, todos os anjos eram bons, ou seja, como servos e mensageiros de Deus. Agora, também num período que nós não sabemos quando, mas a gente sabe que foi depois da criação, parte desses anjos caíram da graça. Parte desses anjos caíram da graça e se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a vontade de Deus. E a gente conhece por vários nomes: o diabo, Satanás, enfim, seus demônios. Parte desses anjos criados por Deus se rebelaram e caíram da graça de Deus. E se a gente for olhar, por exemplo, para o verbo diabolos, diabo, ele significa basicamente aquele que engana, aquele que tem estratégias, aquele que mente. E é isso que vários textos vão dizer, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo está dizendo que o diabo tem planos, o diabo tem estratégias, ele tem formas de nos enganar. Então, se os anjos bons têm o propósito de servir a Deus e fazer a vontade de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 1, os anjos maus é o contrário. Eles não têm o propósito de nos aproximar de Deus, mas de nos tentar, de nos afastar da presença de Deus, para que a gente não viva com alegria, com amor, com dedicação, com os frutos do Espírito Santo, mas em louvor ao nosso Deus. Ou seja, o diabo fez com que o ser humano descumprisse a vontade de Deus e pecou. Isso significa que, naquele momento, como isso chegou a esse ponto? Como isso chegou a esse ponto? Os anjos caídos é que são os nossos verdadeiros inimigos. Ou seja, o diabo e os seus demônios. Esses sim são os nossos verdadeiros inimigos. E não os seres humanos que Deus criou. E a gente vai chegar brevemente nesse ponto. E é com essa breve explicação de que quem é o diabo e os seus demônios e quem são os anjos bons que servem a Deus, é que a gente entra nesse texto aqui de Efésios. Porque às vezes a gente tem e a gente acha que o diabo é em comparação com Deus, mas não é. Então, tendo essa referência na mente de vocês, vamos ir para o texto de Efésios. E a gente tem caminhado aqui no texto de Efésios, então não é novidade aquilo que está sendo preparado. Os primeiros capítulos, o tema geral desses encontros é em Cristo. Em Cristo Deus nos faz filhos. Em Cristo Deus nos perdoa. Em Cristo Deus nos coloca numa igreja. Em Cristo Deus faz uma nova humanidade, ou seja, um novo povo, uma nova igreja. Agora, em Cristo, já que a gente recebeu tudo isso de graça, Ele nos move a agirmos em compaixão com o próximo. Então, em Cristo Ele nos ensina a vivermos falando a verdade com espírito de amor. Ele nos ensina a ser seus imitadores. Ele nos ensina a ser filhos da luz. E hoje, Ele nos ensina a nos proteger contra essas batalhas espirituais que estão presentes em nosso meio, em nosso contexto. Porém, eu acho que é uma percepção que a gente tem entendimentos diferentes quando a gente fala sobre o diabo. A minha percepção. Por um lado, eu acredito que um grande número de pessoas tem uma visão meio cética da presença do diabo nas suas vidas, ou na vida da sociedade, ou no nosso redor, por exemplo, aqui do Brasil. Não atribui as situações do mal como ações do diabo, porque talvez tem que ter uma causa natural, tem que ter uma explicação científica, tem que ter uma razão. Quem sabe, pela maneira como essa pessoa foi criada, ela age dessa forma. Quem sabe, pelas situações que aconteceram psicológica, emocionalmente, ela tenha passado por isso. Então, guerras, crimes, situações que a gente pode nomear, que o próprio Evangelho nomeou aqui, que a gente leu. Quem sabe, se a gente entender tudo isso, chegar ao ponto da questão, a gente muda as coisas e a gente pode ter, uma sociedade mais justa, mais
né, mais acolhedora, que entende todas as coisas e vai melhorar. Só que a consequência de ter uma visão cega da presença do diabo, ou ter uma visão cética da presença do diabo, é não conseguir é não perceber a presença do mal em nossos próprios corações. E basta eu fazer diferente, basta eu me esforçar mais. Ou em nossa família, ou na sociedade. E achar que é possível, com a capacidade humana, vencer esse mal. Por outro lado, se por um lado tem um pouco de ceticismo da presença do diabo, e a gente não pensa que o diabo ele está presente na nossa vida, por outro lado, há uma presença ou um entendimento muito forte que tudo é o poder do diabo. Tem uma dor de cabeça? É o diabo tentando me desviar daquilo que fazer. Perdeu o emprego? É o diabo tentando desgraçar minha família. E aí vocês entenderam, né? É importante pensar que a gente não pode nem supervalorizar o poder do diabo e nem subestimar o poder do diabo. Por quê? Porque a gente precisa pensar quem são os nossos inimigos. E quando a gente olha para esse texto de Efésios capítulo 6, ele vai dizer ali no versículo 12: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. E olha as palavras, elas são fortes aqui. Forças espirituais, os governos, as autoridades. E às vezes pode parecer, nossa, o diabo né, tudo é o diabo em nossas vidas agindo para nos tirar. Sim, de fato, essas descrições nos assustam. Mas a gente tem que lembrar daquilo que foi lido antes. O que foi lido no versículo 10 e 11? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebam a força do seu grande poder. De que maneira Deus nos fortalece? Olhem em você, encontrem em você a força para que você possa superar. Não, a força que vem do Senhor. E agora, no versículo 11, vistam-se com toda a armadura que Deus dá para vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Por um lado a gente se assusta, autoridades, poderes espirituais, a gente fica assustado com isso, mas antes a gente tem que lembrar, é o poder de Deus em nossas vidas, nos cuidando, nos amparando, nos dando ferramentas para nos proteger desse mal. Ou seja, estejam firmes, não tenham medo, vistam a armadura que Deus dá. Então, qual que é o problema de dizer tudo é do diabo ou nada é do diabo? O problema é que em ambas as situações o diabo vence. Em ambas as situações o diabo é vencedor. Se você atribui tudo ao diabo, vamos pensar que a gente tem uma dificuldade, um problema. A gente é um pouco explosivo nos nossos relacionamentos. Mas espere um pouco. E as coisas que você vivenciou não impactaram o seu temperamento? Será que você não teve um trauma, um fator físico, ou está passando por uma situação muito difícil na sua vida? Não, tudo é do diabo. Então, não conseguem atribuir que todas as coisas que acontecem porque ele está levando vocês a pensarem sobre isso. Mas quando a gente vai para o texto de Efésios, capítulo 4, ele fala sobre isso, 4:26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Ele fala, em outras palavras, né? A raiva existe entre nós. E o diabo usa a raiva como porta de entrada para entrar em vocês. Ou seja, ele não cria, mas ele acentua. Ele intensifica. Ele pega as nossas fraquezas a fim de nos levar para nos afastar de Deus. Mas como a gente pode lutar contra isso? Como a gente pode lutar?
E o apóstolo Paulo, ele nos dá, então, a partir do versículo 14, ele nos ensina pela armadura de Deus. Pela armadura de Deus, ele diz assim: vistam com essa armadura. Como a gente falou agora no batismo, começa pelo nosso batismo. O batismo, quando ele nos faz filhos de Deus, ele nos veste com a sua justiça, nos protege com a sua promessa. É uma armadura que não mata, mas traz vida, que não fere, mas cura, que não machuca, mas traz felicidade, que não desune, mas une. De que forma a gente vai estar equipado então? Se o diabo ele está presente na nossa vida, a gente não quer nem supervalorizar e nem subestimar. O que a gente faz? A gente olha para a palavra e a gente confia que com a armadura que Deus nos dá, nós estamos preparados para lutar com o mal e com a presença do mal que existe até o dia final da ressurreição eterna. Então, na verdade, a gente pode resumir dizendo que a armadura reflete o Evangelho. Jesus morreu na cruz em seu lugar. Ele tomou os seus pecados, declarou o perdão dos seus pecados. Ele carregou todas as cargas, medos, sofrimentos, angústias. E todas essas cargas são colocadas em Cristo. E tudo aquilo que Cristo nos dá é nosso. O perdão, a vida e a salvação. E Ele nos veste disso. O Evangelho, que é a proteção e a própria presença de Deus. Então a gente poderia perguntar também, quando a gente olha para o Evangelho, como chegou a esse ponto? O amor de Deus, ele é tão grande que a gente tem que perguntar, como esse amor de Deus foi tão grande a ponto de nos salvar? Se a gente vê o mal e a gente percebe como isso chegou nesse ponto, a gente também tem que perguntar, talvez mais ainda, qual é o limite do amor de Deus nas nossas vidas? E a gente percebe que na cruz, a gente tem um Deus que vem ao nosso encontro. Não apenas nos dá vida, mas nos protege. Para que o diabo, o mal e todas as autoridades não sobrevenham à nossa vida. Para que a gente permaneça firme até o fim. Então, o que ele pede para que a gente faça? Vistam-se dessa armadura. Vistam-se dessa armadura. Vistam-se do cinturão da verdade. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele disse: vistam-se da couraça da justiça. O que é a justiça? É o perdão. E a gente viu o perdão agora no nosso momento de culto, na confissão dos nossos pecados. Se alguém disser que não tem pecados, está enganando a si mesmo. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aceite esse perdão. Vista esse perdão que Deus deu para vocês hoje. Vistam-se dos sapatos da paz. Os sapatos para anunciar a notícia da paz. E o apóstolo Paulo, e esse é um texto que reflete o apóstolo Paulo, citando Isaías. Como é bonito ver mensageiros levando notícias de paz. Ouçam profetas e mensageiros que refletem a paz de Deus. Vistam-se do escudo da fé. E a gente vai lembrar do texto que Jesus vai dizer lá em João 5,19. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. O escudo da fé é aquele que consegue olhar para frente com esperança e saber que aquele que crê tem a vida eterna. É um presente que Deus nos dá, mas é presente hoje. Hoje é o dia de sermos salvos. E aquele que tem o escudo da fé já olha com expectativa e com alegria para aquilo que Deus nos deu. Vistam-se do capacete da salvação. Romanos 10, o apóstolo Paulo vai dizer: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. E por fim, o último utensílio, né, dessa armadura é a palavra. Dentro de todos os itens que eu não quis trazer e fazer essa conexão, mas todos os outros são utensílios de defesa. Sapato
cinto, couraça, enfim, todos eles são para proteger, todos são proteção. O único que é possível atacar é a palavra de Deus como espada do Espírito. Uma palavra que traz lei e evangelho, uma palavra que reflete como um espelho nossos pecados e diz quem nós somos, mas uma palavra que também demonstra e reflete o evangelho daquilo que Jesus fez por nós. Somente essa palavra que a gente pode lutar contra esses poderes do mal. Somente essa palavra, quando ela está em nosso coração, se lembra do evangelho? Não as coisas que saem, mas as coisas que entram. Então vamos nutrir o nosso coração por essa palavra. Vestir dessa palavra, para que, então, quando as dificuldades da vida, as batalhas da vida, a gente tenha a palavra do Espírito, a espada do Espírito, de lei e evangelho, para lutar contra essas situações, porque foi a única coisa que o próprio Jesus usou na tentação lá no deserto. Ele utilizou a palavra. Então, no versículo 18, o que a gente tem? Depois de a gente vestir este escudo, esses 7 aspectos, talvez a gente até poderia colocar o último, que é a oração. A gente normalmente não coloca a oração como parte do escudo, mas para o cristão, a oração está presente e ela é necessária. Ao versículo 18, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Ou seja, não dependam das suas forças. Não achem que vocês são super poderosos para vencer as tentações que o diabo coloca. Por isso que a gente ora no Pai Nosso. Não nos deixe de cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedindo ajuda a Deus. Nos vestindo dessa armadura e orando por aquilo que Deus nos dá. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Perceberam essa expressão? Sempre, sempre, sempre. Orem. Vestidos dessa armadura, orem, deixem que Deus os ajude. Como isso chegou a esse ponto? Lembrem-se que essa batalha, e que nessa batalha nós não estamos sozinhos. Se lembraram do versículo que a gente olhou no batismo? Jesus promete, eu estou com vocês todos os dias. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Jesus prometeu estar ao nosso lado. Mas lembre-se também, não só da presença de Jesus ao nosso lado, mas lembre do que Jesus declarou na cruz por você. Está pago. A vitória está conquistada. A vitória se consumou ao ressuscitar e subir aos céus. E onde Jesus está hoje? Sentado à direita de Deus. Mas isso não significa um lugar geográfico, tá? Sentado à direita de Deus é uma expressão para dizer que Ele está agindo em misericórdia e amor por cada um de nós. Querida igreja, hoje a gente termina o livro de Efésios. Nós não abordamos todos os versículos. Em Cristo, sabemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador e que nos conduz para a eternidade.